Queridos amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria vamos dar continuidade, finalizando nosso trimestre, primeiro de 2021, falando sobre a lição de número 13, o encerramento das nossas lições bíblicas deste trimestre de 2021. Nós estamos estudando verdadeiro pentecostalismo. Amém? Amados irmãos, título da lição: voltados os olhos para a bendita esperança. A nossa lição tem como base o texto bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 11, e vamos estudar que breve Jesus virá, a necessidade da vigilância e o viver com fidelidade a Deus. Este é o nosso comentário que vamos aplicar dentro deste conteúdo rico e abençoado. Nosso comentário. Amém? Amados irmãos, a nossa bendita esperança está no texto áureo, Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma única esperança, e esta única esperança é uma só, dentro do contexto da vinda de Jesus. Então eu tenho uma vinda, certo? Que, presta atenção, Jesus prometeu, João 14, voltarei novamente para vós. Então nós temos aqui, Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus foi assunto ao céu. Então a primeira vinda todos nós conhecemos, que Jesus nasceu de uma virgem, certo? Ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias na terra e foi assunto ao céu. Então aqui, hoje ele está na grande cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Amém? Então essa cidade é o ponto inicial, como base da nossa palavra de ensinamento desta hora. Então veja que todos conhecemos a primeira vinda. É histórico, bíblico. Jesus já veio, já nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e brevemente voltará. E esta vinda, ele prometeu no João capítulo 14, e a Bíblia nos ensina a aguardar com perseverança, amém? Com santidade, esta volta gloriosa. Não haverá, como muitos pensam, isso aqui, ele está lá na glória, vai vir, arrebata a igreja, volta e vai vir de novo. Como se fosse uma segunda e uma terceira vinda. Não. Ele virá apenas uma vez. Isto é, haverá apenas uma segunda vinda. Esta segunda vinda é o que está escrito no texto de Apocalipse, que João foi até a cidade santa. E a Bíblia diz que João viu ela descendo do céu. E via a santa cidade que descia do céu. Então o ponto inicial que muitos não falam é a cidade que desce. Amém? Então, é como se fosse um trem, em uma única, olha aqui, o trem vindo em um único sentido. E nós não podemos perder esta viagem. A igreja não pode perder esta viagem. Então a igreja vai subir, amém? A qualquer momento, para encontrar com o Senhor nesta segunda vinda. A segunda vinda é uma única, é uma só, mas a igreja aguarda o momento dela subir na bendita esperança. Isto aqui Paulo chamou de quê? De mistério. Amém? Muitos não entendem e nem compreendem. Então veja que Jesus foi assunto ao céu e hoje está como leão da tribo de Judá. Ele virá como, não mais como nós entendemos, porque ele veio como cordeiro, ele virá como leão, porque ele veio como resgatador,
morreu para remir os nossos pecados, e ele agora virá como vingador, expulsar Satanás, os seus demônios, limpar a terra, colocar o seu reino. E assim a gente percebe que Jesus vai, nesse período único da sua segunda vinda, ele vai se encontrar conosco. É o que diz Paulo na sua carta, a nossa reunião com ele. Amém? Com respeito à sua vinda. Que coisa maravilhosa. Então, tire isso da sua mente, que Jesus vem, arrebata, volta e volta de novo. Não, ele vem uma só vez e nós vamos entrar. Amém? E encontrar com ele nos ares. Então, Jesus vai vir. A igreja será inserida nesta segunda vinda. Da mesma forma, veja aí, que esta vinda será para as nações, olha aí, e inclusive Israel, certo? Israel. Então Jesus vem para Israel e vem para as nações, porque a segunda vinda é todo olho verá, será visível. Esta aqui, ó, arrebatamento, invisível. Amém? É um mistério. Esta aqui é visível, uma única vinda. A igreja sobe e Jesus continua vindo. Agora percebe aí o que diz Zacarias capítulo 10, Zacarias capítulo 12, onde diz que Israel, nesta segunda vinda de Cristo, eles vão plantear pelo primogênito e pelo unigênito. O que é isto? É porque ele foi enviado como unigênito, João 3,16, mas ele nasceu na terra como primogênito, porque quando ele nasce, ele é filho de Maria. Biologicamente, ele nasceu de uma mulher. Então, ele é o primeiro filho de Maria, o primogênito. Mas ele é o único filho de Deus, unigênito. Amém? Então, Cristo, ele vai vir implantar o seu reino na sua segunda vinda, expulsando Satanás, limpando a terra e colocando o seu reino. Esta é a parte que fala da limpeza, que Jesus vai fazer durante 1000 anos, para que seja definitivamente colocado o seu reino para os séculos dos séculos. Então a terra, durante 1000 anos, será um descanso sabático, que a terra ainda não descansou. Ela está atribulada. Conforme disse Paulo, a natureza geme com dores de parto. Amados irmãos, estamos falando da nossa bendita esperança, que todos nós aguardamos a vinda de Jesus. Para que mesmo esta vinda? Para nós entrarmos na cidade. Nós temos um lugar para morar. Jesus preparou um lugar, e este lugar é chamado Nova Jerusalém. A Bíblia mostra ela como a base da segunda vinda, porque ela desce do céu. E muitos hoje nunca falam na volta de Jesus desta cidade. Abraão viu a cidade lá atrás, quando ela estava sendo construída, diz o escritor aos Hebreus. Porque o escritor aos Hebreus diz que pela fé Abraão viu que o grande arquiteto, o construtor Deus, estava construindo esta grande cidade. Então, a cidade está descendo. A igreja, a qualquer momento, ela será raptada, arrebatada, chamada pelo seu esposo. A igreja está na condição de esposa. Amém? Ela será levada para entrar na sua morada eterna. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, um novo desenho. Amém? Então, com a vinda de Jesus, ocorrerá a última semana de Daniel. Certo? Que é uma semana. Certo? E nessa semana tem intervalo de 3 anos e meio, cortando aqui no meio, porque são 7 anos. O aparecimento do anticristo se dará após o arrebatamento da igreja. A igreja foi para o céu, certo? E aqui vai aparecer o anticristo, o falso profeta, as duas bestas do Apocalipse. E aqui nós observa-se que a abertura do primeiro selo de Apocalipse
é exatamente para, o aparecimento do anticristo. Somente no segundo selo, até o sétimo selo, que eu tenho mais seis selos de um lado e um do outro. Então, de um selo para o outro, eu tenho 3 anos e meio, aonde o anticristo vai se dizer ser verdadeiro sem ser, tentando solucionar o problema da humanidade. E nesse período, a igreja não está pregando mais aqui na terra. Os anjos de Deus terão autoridade neste momento para anunciar o evangelho do reino. E o evangelho do reino é o mesmo pregado hoje pela igreja. Então não tem diferença do evangelho da graça, do evangelho do reino, porque o evangelho não pode ser mudado. Não se pode mudar o evangelho. O evangelho é único só. Porque Paulo disse, se um anjo do céu vir trazer um outro evangelho, este anjo e o evangelho do anjo seja anátema, seja condenado. Então o evangelho não pode ser mudado. É o mesmo evangelho. Então, conforme Mateus capítulo 24, versículo 13, aqui em diante vai falar somente de Israel durante esse período aqui. Esse período aqui é o Mateus 24, versículo 13 em diante, para Israel. É a última semana de Daniel, é o fim. Amém? Porque é a última semana escatológica que falta ser cumprida. E nós sabemos que no livro de Gênesis, Isaac, filho de Abraão, foi buscar Rebeca. E na tipologia, Jesus vem buscar a sua Rebeca. Porque ele foi, depois da cruz, casando lá. Amém? E hoje já é esposo. E ele vem buscar para levar para sua casa. Isto dentro do casamento judaico é um tipo do arrebatamento da igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque o esposo só poderia levar a esposa quando tivesse uma casa. E Jesus, ele foi preparar esta casa. E ele está voltando para buscar a sua esposa. Amém? Então, no versículo 1 ao 12, a igreja ainda está na terra. Então, versículo 1 ao 12 de Mateus 24. Olha aí. Acontece esse período aqui antes do fim. Amém? Então, eu tenho o período aqui, das dores. Esse período aqui das dores é o período em que a igreja participará e não do fim. Eu tenho o tempo das dores e tenho o tempo do fim. O fim é 7 anos. O início e o fim do fim. E o período das dores, a igreja vai passar. Esse período aqui, no final, quem for fiel até o fim, isto é, no começo do fim, amém? Até o fim, isto é, nesse começo, antes da grande tribulação, vai ser arrebatado. Glória a Deus. Nós vamos estudar na aula extra o quê? O princípio das dores para a igreja e o princípio das dores para Israel. Nós vamos estudar de uma forma completa a nossa grande esperança, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. No seu contexto geral, vale a pena estudar o livro do Apocalipse, dentro da grande esperança, que é a esperança da igreja. Amém? Vamos continuar? Mateus capítulo 24, fala do princípio das dores e emenda com o fim. Porque não pode, irmão, parar a história continua. Arrebatamento e continua a história, quem ficar na terra, que é chamado de fim, o fim do mundo. Foi os discípulos que perguntaram a Jesus, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? É duas coisas diferentes. Amém? Veja o sentido do princípio das dores, que é exatamente o que Isaías se refere lá no seu capítulo 26, quando ele fala de uma mulher grávida. Isto é um tipo do período que a igreja
está já na beirinha, está já iniciando esse princípio para terminar e ser arrebatado. Então nós vamos ser arrebatados neste período de dores. Amém? Isaías 26, versículo 17. Tem que ler o texto. Amém? Veja o período do final das dores, porque está escrito que nós vamos estar nos apresentando diante do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar no fim, ou seja, no início do fim, no final das dores, porque tem um fim das dores e tem um início do fim que é para os judeus, que é para as nações, que é os 7 anos. Esse período de tempo é chamado de fim. E as dores também é um período de tempo, que tem um início e também tem o seu fim das dores, que é o arrebatamento da igreja. Então veja que nós vamos se apresentar diante do Senhor nosso Deus. Para quê? Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 36. Para as bodas do Cordeiro. Cristo preparou uma grande festa, um grande banquete para todos aqueles que aguardam com esperança a sua vinda. Nós vamos entrar no céu e vamos estar em um grande banquete chamado de bodas. Lembra do casamento que eu falei? Cristo o esposo, a igreja a esposa. Então, será as bodas do Cordeiro. Amém? Isto é, a festa de casamento. Veja esse novo desenho. Olha aqui, irmãos, ó. A cidade santa, que João viu, desce do céu, certo? Ela vem estar, não na terra, mas sobre a terra. Ela vai tomar o lugar do sol. Então a igreja sobe, passa 7 anos no céu, enquanto aqui na terra, passa 7 anos. Amém? Então esse tempo é igual. Amém? Então a igreja vai vir, 7 anos de grande, aqui, as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E aqui, grande tribulação na terra. Amém? Aqui é a ira, o juízo de Deus sobre a humanidade, que não quis nada com Jesus. E no final dos 7 anos de bodas, continua, vindo Jesus e ele vai aparecer em glória. Amém? Jesus vai aparecer em glória e todo olho verá. Oh, aleluia! Então veja que período maravilhoso de acontecimento que está na parábola das 10 virgens e também é vista nas parábolas quando diz Lucas 12:36 que este povo aqui, que é chamado de remanescente, os judeus, né? Porque ele virá para quem? Para as nações e para os judeus. Esse remanescente aqui será salvo, são chamados de servos. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 36, diz que estes servos aqui esperam o seu Senhor voltar das bodas. Então, tem um povo aqui, amém? Reis e sacerdotes, que vai vir governar com Cristo durante o quê? 1000 anos na terra. Glória a Deus. Isto aqui é uma matéria para uma nova aula, falando do milênio, onde a igreja participa dos projetos de Deus na terra, fazendo exatamente a vontade de Deus, para ser feita como ela é feita no céu. Glória a Deus. Então, vai cumprir, meus irmãos, tudo. Apocalipse 19, versículo 7. Vai cumprir Mateus capítulo 25, Lucas capítulo 12. Todos os versículos concernentes à sua vinda vai se cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 3. Há 2 acontecimentos. Veja que tem sinais da vinda e do fim do mundo. Então veja os sinais que a igreja participa hoje. Pestes, morte, terremoto, maremoto, tsunamis. Veja fome,
Tudo isto, meus irmãos, que são sinais do tempo das dores, que Jesus está chegando. Então esses sinais das dores é para a igreja, mas depois do arrebatamento, haverá sinais para o povo de Israel, que é os sinais da sua vinda literal, onde todo olho verá, e não mais aquela que a igreja foi arrebatada no seu período de vinda, quando nenhum viu, ninguém viu, foi invisível. Amém? Glória a Deus. Assim como Enoque foi arrebatado, assim como Elias, assim como Filipe foi trasladado de um lugar para o outro, assim como as duas testemunhas do Apocalipse são arrebatadas, assim também Jesus vai levar a sua igreja da terra, vai ser arrebatada, assim como Jesus também foi arrebatado ao céu. Glória a Deus. Assim como Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, tirado pelos anjos, arrebatado, foi levado até o monte. Glória a Deus. Nós estamos falando de arrebatamento da igreja, que tem respaldo bíblico para o acontecimento nestas últimas horas. Agora temos que ter cautela, porque no versículo 4, Mateus 24, vai aparecer muitas pessoas querendo enganar os crentes. Mas diz, cautela, que ninguém vos engane. Esse é o período ainda atual. A igreja vai estar na terra com esses sinais de falsos cristos, certo? Hoje os rabinos estão aguardando o Messias. E este Messias não será outro a não ser o falso profeta, o anticristo, que vai enganar Israel durante 7 anos, o período da grande tribulação. E eles vão achar que é o Messias. E o Messias já veio. E Jesus falou isto. Eu vim e vocês não me receberam. Mas vai vir outro no meu nome e vocês vão receber. Jesus estava falando do anticristo. O próprio João Batista, quando viu Jesus, quando ele estava preso, ele disse, ide dizer a Jesus se ele é o mesmo que eu estou anunciando ou temos que esperar outro. Esse outro é o anticristo, porque Jesus já veio, ele está voltando para nos arrebatar. Este Messias que vai aparecer a qualquer momento é um falso profeta, para enganar as nações. Haverá pestilência, haverá fome. Quem é que está comprando os alimentos do mundo hoje? Quem é que está levando todo o alimento do mundo? Não é a China. Nós já estamos na quarta peste vinda da China. Isto é, vírus chinês. E temos que ter muita cautela, porque haverá muitas e muitas outras quarentenas. E a igreja vai ser arrebatada em uma dessas quarentenas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Leia Isaías 26 e 17, que fala do princípio das dores. Vamos continuar? Glória a Deus. A Bíblia diz que o que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Que fim é este, né? Nós temos o fim das dores e o fim do mundo. Este aqui é o fim. Início e o fim do fim. Eu tenho o início e o fim, das dores. Aonde a igreja vai ser arrebatada aonde? Para a cidade. Então, esse período aqui, a igreja ainda está. Por isso que quem for fiel até o fim, isto é, no início do fim, dos 7 anos. Porque o fim aqui é um tempo de 7 anos. Então, existe o fim, do fim, que é aqui, segunda vinda. Amém? Quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então, aqui o princípio de dores, a igreja ainda estará aqui na terra. Mas quando houver o fim das dores, que tem o princípio das dores e o fim das dores. Amém? Para vir o fim do mundo. Então, é nesse período aqui, que a igreja é inserida na segunda vinda. Glória a Deus. Antes do período chamado fim,
Quem for fiel até o fim, isto é, no início desse fim, porque a igreja não vai entrar neste fim, nesse período de 7 anos. Este é o fim do mundo. Este é o tempo da ira, que nós não fomos destinados. Este é o tempo do juízo, que nós vamos ser salvos. Glória a Deus. Então, nós temos que vencer este período das dores com a perseverança dos santos, a fim de passar esse período para nós estarmos vivendo com Ele para sempre. Quem venceu o período desse final das dores, que são 16 a 18 sinais registrados, a igreja passando esse período, perseverando, sendo fiel, entrará no reino da glória celestial. Glória a Deus. Então veja que Deus não nos destinou para este tempo de ira. Deus não nos destinou para o fim. Amém? Este fim aqui é o tempo do período da igreja falsa, do falso Messias, da falsa igreja. Mas estamos vivendo um período em que a igreja será a qualquer momento arrebatada. Leia outro texto, Isaías 26 e 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Onde diz que a igreja está esperando a qualquer momento. Isto aqui é tipo onde nós vamos entrar dentro das moradas celestiais e estaremos com o Senhor até que passe a tribulação. O texto é forte. Até que passe a tribulação. Paulo fala em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 6, que nós vamos receber um corpo novo. Então tem um período aqui, dos vivos, crentes, e os crentes que estão na sepultura, os corpos. Então esses corpos aqui, vão ser ressuscitados, vai vir para cá. Então veja que esse pessoal aqui, ressuscitados com os vivos, esse aqui vai ser o quê? Revestido. Amém? Esse aqui vai ser o quê? Vestido. Por quê? Porque está sendo um corpo. Primeiro vestido, depois revestido. Então quando ele chegar no revestido, vai se unir com esse aqui. Os dois serão um corpo melhor. Os dois se unirão. Para quê? Para ser um povo só que vai entrar na cidade. Então veja, os vivos e os ressuscitados, eles juntos, primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Que diz que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos com eles, que estes aqui, arrebatados. Oh glória! Arrebatados. Isaías 26, versículo 19. Fala, os mortos do meu povo se levantarão. Despertai e cante o cântico final. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15 e 55. Capítulo 15 e 55. O cântico é um só da igreja vitoriosa. Onde está, ó morte, a tua vitória? E a igreja entrará nas bodas do Cordeiro e estará para sempre com seu Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. A segunda parte desta aula você encontra aqui. 85991281260. Vamos continuar. E temos uma aula complementar, que é a segunda parte. E você, abaixo desse vídeo, você se inscreve no canal, deixa o like, compartilha nas redes sociais e fala com a gente aqui, no Zap. Depois de falar conosco no Zap, pede a aula e a gente deixa aí um comentário para você ver abaixo do vídeo, que eu vou deixar para você ler. Então veja aí o comentário e entre em contato conosco. Queremos agradecer de coração a Deus por todo esse trimestre, que Ele nos deu vida e nos sustenta até hoje.
grande é o Senhor e poderoso, torre forte é o seu nome. E continuamos nessa jornada, porque a vinda do Senhor se aproxima. Deus te abençoe. Até o nosso próximo trimestre, se Deus quiser. Amém.